Olá, caríssimos irmãos, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Gratos a Deus somos todos por esse instante bendito de trabalho e de reflexão, a nos propiciar consolo, esclarecimento e esperança, que são sempre tão necessários para as nossas vidas. E para dar início ao trabalho de hoje, convido a todos para que juntos possamos fazer uma prece. Pai misericordioso, agradecemos a Ti por esse instante em que a Tua misericórdia nos concede a oportunidade de refletirmos, meditarmos, estudarmos a mensagem celestial trazida por Jesus de Nazaré. E que através desses momentos de reflexão possamos nós nos consolar e nos acalmar através das verdades de vida eterna a serem bálsamos às nossas vidas. Sê, Senhor, com todos nós, hoje e sempre, assim seja. Hoje é Dia das Mães. E Dia das Mães é sempre uma data especialmente significativa, pelas manifestações de amor, gratidão, admiração que a figura materna merece de todos nós. Por isso, de logo, parabenizo de forma muito fraterna e muito carinhosa a todas as mães e também a todas as mulheres que se fazem mãe pela vivência do amor no seu cotidiano. Que Deus as abençoe, as proteja, as ilumine e as oriente no seu divino mistério. É bem verdade também que para muitos o dia de hoje é um dia de lembrança muito saudosas, em razão da ausência física da mãe. Mas nós sabemos que o amor e os vínculos decorrentes do amor, eles não se limitam e transcendem as circunstâncias materiais. E nos acompanham e se perpetuam pela nossa realidade espiritual. Também, é claro, não podemos esquecer que o Dia das Mães é uma data materialmente, comercialmente explorada, vivenciada e aproveitada. Isso não tira o valor da data, porque ninguém ousaria dizer ou negar que o Dia das Mães não mereça ser celebrado e que também não possa ser compreendido como um gesto maior de amor a essas que se desvelam nesse mistério tão especial. E claro, essas demonstrações de carinho e de amor, de gratidão e de respeito não precisam efetivamente de uma manifestação material. Até porque, como nós muito bem dizemos na nossa sociedade, não adianta estar presente num dia em especial se nos outros o amor não se fizer presente. E quando a gente fala de mãe, é quase que improvável que não nos recordemos, ainda mais numa sociedade como a nossa, judaico-cristã, que não nos recordemos da figura de Maria. Maria, Mãe de Jesus. Uma figura que é bastante peculiar, porque apesar de muito divulgada, quase todo mundo sabe que Maria existe, que Maria, Mãe de Jesus, existiu e existe, mas na sua essência, o ser Maria é desconhecido. Nós sabemos um pouco do seu papel e um pouco da história desse papel. Maria, Mãe de Jesus, e essa história que nos é contada pelos evangelhos e, no nosso caso, no movimento espírita, pela literatura espírita. Mas a essência desse ser, daquela pessoa, desta criatura, deste espírito, nos faltam informações para melhor compreensão. E essa é uma situação que também ocorre com José
e com o próprio Cristo. Essa é uma proposta também pela qual nós estamos conversando hoje em torno desse tema, lembrando Maria. Para que, apesar da falta de maiores informações e de mais dados sobre a essência desse ser, o que nós sabemos já é suficiente para que possamos reconhecer a figura memorável, respeitável e admirável de Maria de Nazaré. E para nos ajudar nessa nossa trajetória do relembrar Maria, nós vamos trabalhar com um texto que está contido lá na obra Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e de autoria do espírito Humberto de Campos. Esse livro, que é um livro publicado em 1940, a sua primeira edição, numa parceria que se estende por algumas obras entre o espírito Humberto de Campos, ou quando precisou adotar o pseudônimo de Irmão X, e Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Essa obra em específico, ela é composta por 30 capítulos, cujo objetivo é narrar passagens evangélicas e centralizando em alguns personagens, como Jesus, como Maria, como alguns discípulos, e outros personagens que viveram aqueles momentos gloriosos da presença de Jesus aqui na Terra. E aí, além de contar determinados pontos mais particularizados, nos traz também informações do mundo espiritual para que possamos melhor entender esses episódios narrados no livro. Em particular, no Relembrando Maria, nós vamos trabalhar com o derradeiro capítulo, o capítulo 30, cujo título é, de forma muito singela e amorosa, apenas Maria. E quem é Maria? Como eu vinha falando antes, não temos tantas informações. Nosso grupo de informações sobre Maria, informações sérias, precisas, doutrinariamente respeitáveis, não é tão vasto. Mas quem é Maria? Ou Miriam, que também é uma outra forma de expressão do nome Maria, mas aí já num contexto egípcio-hebreu, cujo significado é querida por Deus. Se a gente for pensar numa perspectiva encarnatória, daquele episódio encarnatório, daquele espírito enquanto Maria de Nazaré, as informações que temos são: Maria era filha de pais judeus, filha de Joaquim e Ana, casada com José, mãe de Jesus. Sabemos também que Maria tinha uma prima, ou uma parente, como às vezes aparecia em alguns textos, mas de forma mais objetiva era conhecida como prima, Isabel. Isabel era casada com Zacarias, e Isabel e Zacarias tiveram um filho chamado João Batista. João Batista, nós nos recordamos, considerado o precursor da divulgação dos trabalhos do Cristo, aquele que veio fazer a introdução da divulgação do trabalho de Jesus de Nazaré. Eram primos, Jesus e João Batista, e inclusive Jesus, para iniciar o seu trabalho de divulgação naquele período dos 3 anos de divulgação pública da mensagem do reino dos céus, Jesus vai fazer, cumprindo o ritual judaico, vai fazer o batismo que era proposto por João Batista nas águas do Rio Jordão. Quando Maria nasceu e o local de nascimento de Maria não são dados que nós temos de forma segura. O que se sabe é que Maria viveu boa parte da sua vida, principalmente dessa vida mais pública, dessa vida contada nos evangelhos, lá em Nazaré. Após a morte de Jesus, após a crucificação, a morte de Jesus, e também após aquele episódio que os discípulos se dispersaram no mundo para fazer de fato o trabalho de divulgação, Maria foi viver com parentes seus
na verdade, parentes vinculados ao seu marido, que já era falecido, José. E aí ela foi viver junto desses parentes, acolhida de uma forma muito carinhosa, lá na cidade, no povoado ou aldeia de Betaneia. E ela ficou um bom tempo, alguns anos vivendo lá. Até que depois, passado um certo tempo, João, evangelista, João, que foi discípulo, é o discípulo mais jovem de Jesus, foi lá encontrar-se com Maria e a convidou para juntos eles irem morar numa pequena casa, numa colina, que dava para o mar, né, tinha uma visão do mar e ficava próxima da cidade e ainda fazia parte dos limites da cidade de Éfeso, que era onde João Evangelista ia se estabelecer. E ela, aceitando o convite, foi morar com João Evangelista, né, e até o seu desencarne, né, e lá viveu até a sua velhice. Algumas pessoas até se questionam por que Maria abandonou a família para ir morar com João, por que João foi buscar Maria na casa da família dela, né, dos parentes dela. E aí é necessário nós nos recordarmos de alguns episódios. Né? Primeiro, o episódio muito conhecido, muito divulgado, um episódio evangélico, né, que naquele momento lá da crucificação, Jesus, já preso à cruz, olhando Maria e João, que estavam acompanhando, né, todo aquele suplício vivenciado. Jesus olha para Maria e diz: mãe ou mulher, a depender da tradução, eis teu filho. E olhando para João, diz: filho, eis aí tua mãe. E naquele momento criou-se entre eles um vínculo muito mais forte do que o vínculo que já existia. Um vínculo de fato maternal, né? Filial, amor maternal e amor filial. E João, ele ficou um bom tempo sem poder de fato vivenciar esse amor materno por Maria, cumprindo, não de forma impositiva, mas cumprindo de forma voluntária, amorosa e feliz aquele encargo recebido de Jesus, de cuidar e de ser filho de Maria, por algumas circunstâncias. Após aquele momento de dispersão, que eu já tinha falado, a dispersão dos discípulos para que fossem pregar, divulgar a mensagem cristã, João, como quase todos os outros, era de fato muito carente de recursos. João não tinha onde colocar Maria, ele não tinha sequer uma casa para ele. E só depois de alguns anos foi que ele recebeu, né, como um presente, através de um membro de uma família real, de uma determinada localidade, lá pela região do Éfeso, que ele recebeu um brinde de uma casa muito singela, porque um membro dessa família tinha se convertido ao cristianismo. E aí doou essa casa, uma casa muito simples, tanto é que ela é apresentada como uma choupana. E deu essa casa para João. Assim que João teve essa oportunidade de ter um abrigo, de ter um lar, ele correu para junto de Maria. E lá fez o convite para que Maria fosse morar com ele. E por que Maria foi? Por duas grandes razões conhecidas, né, considerando que nesse universo de Maria, né, muitos dados ainda nos são ausentes, são faltantes. Mas duas situações são muito fortes e determinantes para que Maria deixe sua família lá na Betânia, na Bataneia, e aí passe a morar com João em Éfeso. A primeira grande questão, e aí talvez uma que mais pesou, porque era muito doído no coração de Maria essa situação, é que após a chegada dela lá, e aí começaram algumas divisões dentro do próprio movimento cristão primitivo, parece que aquele grupo lá, justamente em razão dos laços de consanguinidade com Jesus, começou a ganhar uma certa, como diz a expressão de Humberto de Campos no livro, uma certa aristocracia espiritual.
E parecia que aquele grupo era um grupo mais importante do que outros grupos religiosos. E isso incentivava e insuflava dissensão, discórdia, embates, divisões extremamente inúteis, extremamente prejudiciais à lógica do espiritismo, à lógica do cristianismo e à lógica daquela mensagem trazida por Jesus. E aquilo muito entristecia Maria, em ver que toda a vida e o exemplo de vida do filho estava sendo perdido em razão dessas questões. Outro aspecto também que muito pesou para a tomada da decisão de Maria foi porque quando João chegou para conversar com ela, fez uma proposta muito acarinhosa, no sentido de dizer a ela que no momento em que eles fossem viver juntos como mãe e filhos, ele também a propunha que eles fossem transformar o lar deles num ponto de apoio e de abrigo aos necessitados do caminho. Assistência material de forma muito tímida, porque de fato eles sequer não tinham recursos. Mas poder socorrer aos caídos do caminho, poder ser uma voz consoladora, ser um ponto de apoio. E isso foi algo que muito alegrou o coração de Maria. A possibilidade de servir, de ser útil e de falar de Jesus e de sua mensagem. Então, em razão disso, Maria aceitou o convite e aí foi viver com João em Éfeso. Isso se deu falando numa perspectiva encarnatória, material. Espiritualmente, o que sabemos de Maria é muito menos, né? O que pode-se supor, o que é lógico, inclusive presumir, é que Maria, em sendo aquele espírito que na existência encarnatória foi a mãe de Jesus, não pode ser um espírito de baixa moralidade. Então se entende que Maria seja um espírito sim de uma envergadura moral destacada. Inclusive pela maneira como vivenciou todas as experiências doídas e incertas de sua vida. Pela a vivência do filho, pelo sacrifício do filho e as outras dificuldades que precisou enfrentar. Então, a sua forma estoica de enfrentar os desafios mostram que, de fato, era um espírito moralmente diferenciado. E há também uma outra informação, já trazida de uma forma mais recente, né, historicamente recente, que é contada lá no livro Memórias de um Suicida, através da psicografia de Ivone do Amaral Pereira, né, uma mensagem trazida pelo espírito Camilo de Botelho, Camilo Cândido Botelho. Né, eu conferi o nome para não dizer errado, até porque tem um pseudônimo que é adotado aí. Então, o espírito Camilo Cândido Botelho, né, na obra Memórias do Suicida, ele conta que Maria tem um trabalho grandioso de apoio aos espíritos suicidas. Né? E esse trabalho, né, é conhecido, né, do que se sabe, de duas grandes frentes de trabalho. A primeira é a Legião dos Servos de Maria, que é um trabalho onde um grupo de irmãos especializados desenvolvem o mistério de socorro daqueles irmãos suicidas lá nas zonas mais sofridas da espiritualidade. E existe também o Hospital Maria de Nazaré, que é onde é feito o atendimento e o socorro desses irmãos resgatados. Então, por todas essas informações, que são bem poucas, é verdade, mas essas informações que nós temos, elas já nos sinalizam a grandiosidade desse espírito que serve e pode servir de exemplo para todos nós, que é Maria de Nazaré. E ainda temos uma outra informação que é mais recente ainda, porque já foi da década de 1980, que nos foi trazida pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Emmanuel, ele passou entre 83 e 84 a trazer informações para que fosse realizado um retrato falado, de Maria, da maneira como Maria, segundo o próprio Emmanuel, se apresenta
a toda vez que se aproxima das zonas mais próximas da Terra. Né? E aí esse retrato, né? E aí com certeza muitos irmãos já devem ter visto, né? Quem está na internet, é esse aqui. Então essa seria, né, a apresentação de Maria de Nazaré, toda vez que ela se aproxima da Terra, né, nesse trabalho de socorro, né, aos irmãos suicidas e muitos outros trabalhos que com certeza deve desempenhar, né, de acordo com a mensagem de Emmanuel. Né? Isso é um retrato falado, né, de Emmanuel, que foi feito por um fotógrafo de São Paulo chamado Vicente Ávila. Né? E ele fez esse retrato falado de Maria. Mais um dado para a gente ter sobre Maria. Mas como eu disse, independentemente de termos poucas informações sobre Maria de Nazaré, Maria é sem dúvida um grande exemplo de mãe, né? É quase redundante falar de Maria como mãe, né? É o exemplo do amor, é o exemplo do acolhimento, é o exemplo da compreensão, é o exemplo do aceite, né? E do respeito à individualidade, o exemplo do acompanhamento, mas é também o exemplo de ser e o exemplo de servidora. Além de mãe, o ser e o servidora. É importante falar de Maria como exemplo de ser, porque é falar de alguém que viveu de uma forma muito absoluta a entrega a Deus e a confiança na divina providência, principalmente nos momentos mais incertos da vida e também nos momentos mais tormentosos e difíceis da sua existência. Nas horas mais amargas, Maria sempre mostrou uma confiança profunda em Deus. Isso é um exemplo para todos nós. E um outro aspecto de Maria, que também precisa ser por nós descoberto, é esse Maria servidora, que é pouco falado. Maria mãe, Maria ser, exemplo de ser, ainda é mais comentado. Mas o Maria servidora, muito pouco. Não que o papel de mãe e o papel de ser não já sejam grandes exemplos de trabalho e de serviço no bem. Mas Maria nos mostra que é possível fazer um pouco mais e possível ser uma servidora ativa da mensagem universal. E aí alguns desses exemplos são trazidos justamente nesse capítulo, né, nesse derradeiro capítulo do livro Boa Nova. Primeiro é nos lembrarmos, inclusive, por que ela saiu, né, da convivência com a família para estar com João em Éfesos. Porque ela queria a oportunidade e a encantou a oportunidade e o convite que João lhe fez para que a casa se transformasse num campo de apoio e de socorro aos necessitados. Isso é uma prova dessa Maria servidora. Tanto é, né, que foi justamente nesses muitos atendimentos nessa casa, muito singela, mas que sem sombra de dúvida era governada, né, e onde imperava o amor, que Maria recebeu a maneira carinhosa de ser tratada por todos como mãe, e não apenas mãe de Jesus. As pessoas que iam à casa em busca de um apoio material, né, de um apoio físico para o tratamento das suas doenças físicas ou para ouvir as mensagens para curar as dores da alma, chamavam Maria de mãe. E alguns chamavam de Maria ou Mãe Santíssima. E daí aquela casa ficou muito conhecida como a Casa da Santíssima, porque era a referência carinhosa que se fazia a Maria. Então naquela casa tinha Maria que cuidava das pessoas necessitadas, fisicamente necessitadas, e que falava de uma maneira muito carinhosa e muito materna sobre Jesus, e João, que fazia toda a divulgação e o trabalho de esclarecimento do Evangelho. Mas Maria, na verdade, passava boa parte do tempo sozinha, porque João fazia muitas viagens de divulgação, de esclarecimento, atendendo aos convites do que ele recebia. Então ela ficava lá muito, muito só.
mas não só abandonada, só servindo, trabalhando e cuidando. E, inclusive, sobre essa parte, tem um trecho que o espírito Humberto de Campos fala especificamente sobre essas ações de Maria. Diariamente, acorriam os desabrigados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção. Mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Então, tudo isso para mostrar quão vasto era esse trabalho desempenhado por Maria. E um outro aspecto também interessante desse ser servidor, né, dessa Maria servidora, dessa Maria mãe, dessa Maria ser, é mostrar que é uma Maria que não se acomodou a uma posição que seria muito confortável de receber e de viver sob o título de Mãe de Jesus, junto àqueles grupos cristãos. Na verdade, ela preferiu se apartar de tudo isso, abrir mão dessa posição percebida por muitos como privilegiada, para viver de uma forma muito humilde, mas muito efetiva, a mensagem daquele filho que tanto amou e que tanto ama. E tudo isso é uma escolha muito natural e lógica daquela decisão tomada lá atrás, na jornada de Maria. Quando o mensageiro celestial se apresenta a ela, sob a forma, né, simbólica e mitológica de um anjo, e ela responde a ele depois que é apresentado o convite para o trabalho. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, no momento que ela decide fazer a entrega absoluta da sua vida e do seu ser, do que se é, para viver a mensagem, não havia mais espaço para a acomodação, não havia mais espaço para a timidez. Havia sim, dentro das suas possibilidades, dentro das possibilidades como é para todos nós, o momento apenas de servir e de buscar servir mais. E isso se prolongou até a velhice física de Maria. Então, desde sempre até a sua velhice, Maria esteve comprometida com a vivência do bem. E foi justamente para viver o bem que Maria se transformou da escrava que serve o Senhor na rainha dos anjos. E esse é um episódio que, particularmente, eu considero o episódio mais poético, um dos mais poéticos, um dos mais belos, um dos mais emocionantes da literatura espírita. Inclusive, quando eu recebi o tema, né, o tema para a nossa conversa de hoje, para o trabalho de hoje, eu fiquei muito feliz e eu justamente falei sobre essa questão. Né? Fabiana deve estar se recordando. Eu disse para ela justamente isso. Eu vou falar sobre o episódio da Rainha dos Anjos. Para mim é um episódio extremamente emocionante. É um episódio, como eu disse, um dos mais poéticos de toda a literatura espírita. E que episódio é esse? Com certeza muitos irmãos conhecem, alguns outros talvez não se recordem, né? Mas já é na velhice de Maria. Maria já estava numa idade mais avançada, dentro da realidade da época. João continuava nas suas viagens, estava naquele período ausente. E Maria estava particularmente entristecida, porque tinha chegado para ela as notícias de que em Roma estava acentuando, crescendo de uma forma muito dolorosa a perseguição aos cristãos. Inclusive os relatos, né, do encarceramento e de que os cristãos estavam sendo utilizados como diversão nos circos romanos. E Maria estava muito entristecida com tudo isso. E por isso, num fim de tarde muito especial, Maria se dedicou a orar por aquela situação.
E no momento em que ela começou todo o seu momento de oração, diz, inclusive, o texto de Humberto de Campos: o ambiente material e o ambiente espiritual se transformaram num concerto de harmonia e luz. E aí, como é muito poético, eu prefiro que o poeta conte um pouquinho dessa história. Então eu vou ler esse trechinho para todos nós. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doces? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela duas chagas, como as que o filho revelava na cruz. E instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo e divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara o carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercando-a de um halo celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas
no meu reino, a Rainha dos Anjos. E naquele momento, Jesus começa a fazer o convite para que Maria retorne à pátria espiritual. No dia seguinte, chamado às pressas, João ainda consegue chegar na casa e encontrar Maria, ainda no seu processo final de encarnação. Ela já não falava, estava deitada e poucas horas depois ela completou a sua jornada encarnatória. E percebamos, para quem não se acomodou com o título de Mãe de Jesus, Maria também não se acomodou com o título de Rainha dos Anjos. Porque conta Humberto de Campos e Chico Xavier que assim que aconteceu o desenlace, recém-desencarnada, Maria pediu e fez todo o trabalho de transporte e foi num primeiro momento para Galiléia, porque ela queria visitar novamente todos aqueles lugares por onde o filho andou, por onde o filho viveu, por onde ela viveu, por onde o filho ensinou. Mas ao mesmo tempo ela também se recordou dos cristãos perseguidos e aprisionados em Roma. E aí, numa forma muito rápida, típica da realidade espiritual e de uma realidade espiritual diferenciada, ela se viu em Roma e se dirigiu às prisões e aos cárceres para tentar, de alguma forma, ser apoio e ser mãe daqueles que estavam presos por amor ao seu filho. E ali, tentando inspirar a oração, a confiança, o fortalecimento moral, ela viu uma pequena jovem, uma jovem moça, e aproximando-se dela, assim disse: "Canta, filha, canta." E aquela moça, sem entender o que acontecia, começou a cantar um hino, diz Humberto de Campos, um hino profundo e enternecido de amor a Jesus, transformando todas as amarguras. Essa é Maria de Nazaré. Essa é Maria, Mãe de Jesus, que apesar de tão poucos dados, já são o suficiente para nos estimular a aprender com ela e a viver o seu exemplo. Aprendamos, é o convite da mensagem. Aprendamos com o exemplo de Maria a sermos os servos em que se faz a vontade do Senhor. Aprendamos com as palavras maternais de Maria, do mesmo jeito que ela disse para aquele velho leproso, que angustiado e sendo por ela tratado, perguntou assim: "Minha mãe", dizia um desses aflitos, "como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida." E aí ela responde a ele, respondendo na verdade para todos nós: "Isso também passa", dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar em nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Isso também passa. Isso também vai passar. E dias melhores virão, no amor de Deus e no reino dos céus, sob as bênçãos do Senhor. Só nos cabe sempre, e agora numa espera confiante, numa espera fortalecida, numa espera amorosa e maternalmente protegida, para encerrar esse nosso pequeno momento, nos elevarmos numa prece de agradecimento, para a qual convido todos para que oremos juntos. Senhor misericordioso,
Felizes e agradecidos estamos por esses momentos benditos. Agradecidos a Ti, Senhora, por Tua assistência amorosa, que se faz presente nas nossas vidas, a cuidar, a zelar e a amar, como também Teus filhos espirituais. Rogamos a Ti, Maria Santíssima, Mãe Santíssima, que a todos abençoe-nos e proteja, que nos inspire no bem e no Teu exemplo de serva fiel. Que o Senhor misericordioso a todos nós nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Paz, luz e fé para todos nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.